A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Imobiliário e sua Coordenadoria de Direito Condominial, tem a honra de recebê-los para o webinar Limites de Atuação do Síndico Condominial, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial desse evento, anunciamos o Dr. Rubens Carmo Elias Filho, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado a todos que nos acompanham, senhoras e senhores, advogadas e advogados. Eu estou hoje aqui representando, muito honrado, o nosso querido Rodrigo Carpá, que coordena a nossa Coordenadoria de Direito Condominial, coordenadoria muito ativa, com tantos assuntos. O seu conhecimento mostra toda a sua bondade e solidariedade para com os colegas. E a gente agradece muito ao nosso professor por isso. E, sem mais delongas, já passo a palavra, porque nós estamos aqui para te ouvir, não é para todo esse mise-en-scène que eu comecei a fazer, mas é pura... simplesmente por quanto gosto da sua pessoa e quanto admiro. A palavra é sua, mais uma vez, muito obrigado. Doutor Rubens, muito obrigado pelo carinho. Para mim é um prazer estar aqui. Eu aprendo muito, né? Com certeza, mais do que eu acho que os ouvintes, e eu espero verdadeiramente contribuir e conseguir transmitir alguma novidade, alguma coisa boa, né? Então, vamos iniciar aqui dizendo da época pré-pandemia, né? A legislação estava já feita, operante, né? E o coronavírus ele impactou a realidade social e econômica do mundo inteiro, né? Mudando as relações, né, jurídicas, né, que se alteraram não apenas em decorrência do vírus, né, mas também em decorrência de uma série de medidas que foram criadas posteriormente para legitimar a atuação jurídica nos condomínios, né, que não podia ficar de fora, né? E partindo já para o ataque, né, outra razão não foi senão a criação da Lei 14.010 de 2020, né, que veio estabelecer o regime jurídico emergencial e transitório. Ela vigorou até o último dia de outubro de 2020, né, e houve o trato nessa legislação, principalmente pela autorização da realização das assembleias virtuais. Tiveram alguns outros pontos também, mas esse foi o ponto mais relevante, né? Também teve o projeto de lei 1179 de 2020, né, que culminou, né, no atual REGET, né, e isso só foi sancionado em 10/6 de 2020. Tá? Demorou um pouquinho, ficou em tramitação, houve uma extensa discussão sobre o tema, e, por fim, acabou sendo aprovado pela nossa Casa Legislativa, nossa Casa de Leis. Então, a atuação do síndico e a necessidade da Assembleia Virtual de Condôminos, né, se pôs como uma primeira necessidade. Tá? Então, qual que era, no momento, a preliminar? A questão da tentativa de se evitar um trânsito de pessoas, ou pelo menos se diminuir, né, dentro dos condomínios, procurando com isso se combater a transmissão e a propagação do coronavírus,
né? Nesse ponto, eu faço um hiato para dizer que o ser humano, desde que nasce, é alvo de constante mudança e aperfeiçoamento. E isso acontece numa eterna procura pela adaptação da vida, na busca interminável pela sobrevivência até. Com esse paradigma, em menor escala, podemos analiticamente espelhar a vida em condomínio. E, por que não, a atuação do representante legal, o síndico, né? Sendo o condomínio uma das células da sociedade, com muita representação, é importante centro de reflexo da cidade que o abriga. Essa atuação do síndico, ela se dá por decisões geradas pelos acontecimentos, pela incidência de regras, pela vinda das novidades, né? E muitas vezes isso é levado para o convívio da sociedade, né? Da cidade onde vivemos, né? Noto que o ser humano ele é dotado de um enorme prazer, um enorme poder de inovação, né? E isso está registrado no decorrer da história da humanidade, né? E registro aqui a legislação brasileira, que através do artigo 1348 do Código Civil Brasileiro, determina que a obrigação do síndico representar ativa e passivamente o condomínio. Na prática, né, ou praticando em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns, né? Aqui nascem todas as demais obrigações de um síndico de um determinado condomínio, que não são necessariamente de menor importância, né? O síndico, portanto, é o representante do condomínio, podendo ser eleito pelas vias normais de votação, né? E ainda sendo levado a ocupar o cargo por decisão judicial. Artigo 1350, parágrafo 2º do Código Civil Brasileiro. Aponto ainda também a incidência do artigo 1347 do Código Civil, né, que vem em socorro a esses dois outros artigos, né? E digo ainda que o condomínio não é gerenciado pelo síndico de forma solitária. As decisões do síndico, elas só podem, estou utilizando aqui, só podem ser tomadas em ditas assembleias gerais de condôminos, as soberanas, né? E o síndico, por mais das vezes, ele não exerce o poder de voto. Pontuo também que nessas determinadas decisões já estão decididas antes de serem levadas às assembleias, porque se dá o conhecimento do tema que vai ser tratado nessas assembleias, né, a fim de facilitar e conceder um melhor entendimento aos condôminos daquilo que vai ser posto em deliberação e voto, né? Mas também, naquele momento, voltando da pandemia, que estava mais rígida, que o vírus estava com muito mais força do que neste momento, né? Nós tínhamos, como agora também nós temos, o artigo 268, que está lá expresso no Código Penal Brasileiro, impondo uma pena de detenção, né? E em caso de infração da determinação do poder público com a intenção de impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Quer dizer, também no Código Penal Brasileiro, a regra que veio a ser aplicada para essa questão do coronavírus, né? O caso que se aplica claramente à atual onda de pandemia, pela qual o mundo inteiro atravessa e sofre as consequências de tantas e tantas vidas perdidas. Então, o síndico ele é obrigado a preservar a segurança, a saúde e a vida dos condôminos, adotando todas e quaisquer medidas restritivas no condomínio que forem necessárias, né?
não só para a atual crise de contaminação do coronavírus, mas de tantas outras doenças existentes, agindo e convocando assembleias e prestando as contas de seus atos, e também no intuito de ratificar as decisões operadas ou responsabilizando-se pelas decisões, inclusive através de medidas judiciais. Tá? Voltando ao começo da explanação, em relação às assembleias condominiais, no ano de 2020, valia, então, aquela Lei 14.010 de 2020, que veio para instituir concessões de cunho transitório e emergencial, né, para regular as relações privadas em virtude da crise sanitária que se instalou a nível mundial. Como eu disse, a lei ela se extinguiu no último dia de outubro de 2020, mas a razão de ser dessa legislação, apesar da lei não estar mais vigendo, ela ainda sobrevive, né? E, no meu sentir, autoriza, por exemplo, a realização e o acontecimento das assembleias virtuais, mesmo que não haja previsão nas convenções de condomínio, né? Lógico que se obedecendo todos os requisitos das convenções, como convocação, presença, deliberação e votação. Né? O síndico, nesse andar, ele tem poder suficiente para determinar, sem se socorrer das assembleias, vedações quanto aos usos das áreas comuns, a exemplo do 268 do Código Penal Brasileiro, tá? Pela massa condominial, numa procura para evitar a contaminação da doença e somando-se os tetos expressos no ordenamento pátrio já existente. A exemplo das leis do Código Civil e até da 4.591 de 64. Né? E isso tudo decorrente do exercício do cargo, né? E de a obrigação que possui de velar pela saúde, segurança e salubridade da sociedade condominial, né? Mas sempre se observando e regrando limites ao uso nocivo da propriedade comum, né? Aliás, diga-se que nesta pandemia muito se tem exigido, pensado, muito se tem debatido, muito se tem procurado por novas soluções e regramentos, né? Alguns já estabelecidos, para os casos de utilização e circulação das áreas comuns, né? Limitando-se o acesso e a permanência, inclusive nas áreas sociais e de lazer, a exemplo de sauna, playground, piscina, academia, salão de festas e outras, né? Não podemos nos esquecer de que, exemplo da sociedade comunitária, a vida em condomínio mudou por completo, exigindo de todos nós novas posturas. E talvez o exigir de todos nós novas posturas seja a maior dificuldade nos condomínios. Assim é que nos condomínios, como nas cidades, cada condomínio tem um modo de pensar e agir diferente, segundo os critérios variados, enxergando a situação de modo diverso, bem como a própria atuação e contribuição no sentido de evitar a propagação da doença. Se até a classe médica e científica divergem e expõem determinada dúvida sobre os mais eficazes tratamentos em relação ao coronavírus, o que dirá de nós, cidadãos e condôminos, frente a essa situação, né? Nós também temos dúvidas e temos muitas. Então, a pandemia do coronavírus trouxe e estabeleceu profundo impacto na realidade social, né? Pois que tudo que antes valia, hoje não se adequa mais a uma realidade vigente, né? E exigindo que nós criemos novas situações que venham a atender à atual realidade. Então, as medidas mudaram por completo a vida humana em todos os setores.
De outro lado, as decisões tomadas pelo Poder Judiciário, que foi, diga-se, está sendo intensamente bombardeado a decidir essa ou aquela questão condominial, e o Poder Judiciário também não dispunha no começo de ferramentas adequadas que lhe permitissem, propiciasse a outorga da segurança jurídica. E isso hoje ainda é um pouco precário, nós temos que reconhecer isso. Frente a tudo isso, e retornando às obrigações do síndico, temos, então, o inciso 5º do artigo 1348 do Código Civil Brasileiro, que o obriga a externar e adotar com toda diligência a conservação e a guarda das partes comuns, das quais podemos entender embutida a segurança, e que traz também um reclamo de higienização dos locais. Isso deve ser feito constantemente. Eu queria frisar bem que não é porque a pandemia amainou, né, que ela não existe. Ela está aí, sim, o vírus circula, né? O vírus ainda circula. Então, nós não podemos arrefecer, nós temos que continuar, estamos numa guerra, né? Então, qualquer ato que o síndico adote de forma solitária, mesmo que fechando temporariamente o acesso, permanência e uso de área comum, deve ser tomada, né, com o único objetivo de dificultar ou impedir a propagação do vírus, a fim de se evitar, desse modo, o alastrar da pandemia. E o síndico, como é o representante legal, tem que tomar decisão antipática, mas absolutamente necessária. Então, essa atuação evita que a crise sanitária se alastre, né, e se instale nos condomínios e atinja a coletividade desses moradores e daqueles que laboram no local. O que temos que ter em mente é que estamos lutando, né? Repetindo, estamos tentando evitar o alastramento do vírus, que é mortal, como todos sabemos, e nós devemos, nessa situação, externar o que possível for para que não sejamos apanhados. Então, limitando temporariamente o exercício da propriedade não é o melhor dos mundos, mas contrair o vírus não é a opção aceita, resultando que nesse embate se prefere limitar o uso dos bens e prevenir a vida sempre. Não há meio termo, na minha ótica, que se autorize um pensamento diverso. E assim explica o porquê do impedimento temporário do direito de propriedade, que talvez seja a medida a ser exercida de modo excepcional, é verdade, mas dando um peso maior à tutela da saúde e da vida, né? Em contrapartida com os bens materiais, os bens de propriedade amparada pela Constituição Federal e também pelo direito de vizinhança. Na história mundial, a humanidade já assistiu à chamada gripe espanhola de 1918, né, que dizimou milhões de pessoas, né? E muito lá para trás, a peste bubônica ou peste negra, né? Já tivemos exemplos suficientes, portanto, de como devemos atuar, né? E todos nós aprendendo a sermos um pouco menos eu, para sermos um pouco mais nós, ou seja, vamos pensar na coletividade. Esse pensamento tem que se instalar na mente humana, e isso está causando no mundo, não só com relação ao coronavírus, mas em várias outras áreas, uma mudança de raciocínio, uma mudança de mentalidade muito grande. Nós vamos demorar um pouco para absorver tudo o que a pandemia trouxe em relação à mudança da mente. Nós vamos demorar um pouco ainda para entender tudo o que está acontecendo, né? Então, nesse andar, o síndico pode impedir a circulação de animais em áreas comuns, né, que é um outro regramento ao direito de propriedade, e também se permite, mesmo se não encontrando diretamente associado
a vida e a saúde da massa condominial e dos funcionários para proteger justamente a coletividade, né? Eu tenho uma posição que eu discordo daqueles que entendem que a atuação do síndico alcançou, nesse momento, uma importância maior. Eu sempre vi a atuação do síndico como altamente importante, né? E não vejo diferenças, apenas a necessidade está fazendo um outro momento, né? Se o síndico, por outro lado, é o responsável por adotar as medidas restritivas, aumentando a vigilância sobre a circulação de pessoas, sem a observação dos protocolos exigidos, né? E sempre com o objetivo de resguardar e zelar pela saúde do bem de todos. Na mesma proporção, é verdade que cada condômino tem a obrigação de zelar pela saúde própria, pela vida própria, para evitar a propagação dessa doença, inclusive higienizando os locais e atos que ali ocorrem e que lhe der causa, né? As áreas comuns, então, podem e devem sofrer medidas protetivas, preventivas, que ultrapassam a mera circulação de pessoas, fincando-se aí a limpeza, a higienização, a exigência das pessoas que por ali trafegam obedecerem os protocolos, máscara, álcool gel, né? E isso tudo vai ter um efeito muito grande na desinfecção mais rigorosa e alcança o espectro individual, né, de cada um e das áreas com maior movimento de pessoas, né? Essa utilização obrigatória quanto ao uso das máscaras e pelos moradores, ela é importante. Nós todos sabemos disso. De outro lado, a proibição de entregadores do interior do prédio e tantas outras medidas limitativas que se possa pensar. Então, se ocorrerem infrações a essas imposições restritivas, que venham as advertências, que venham as multas, né, desde que haja previsão na convenção de condomínio ou, pelo menos, em decisão assemblear destinada a essa finalidade. Nesse prosseguir, eu faço o hiato para ficar o pensamento de que não se pode tirar o coelho da cartola, ou seja, a ninguém é dado externar uma regra que não conste na convenção, regimento interno ou que não tenha sido aprovada em assembleia, por ser nula de pleno direito, ao meu ver. A ninguém cabe o papel ufanista e soberbo. Sabemos também que a Organização Mundial de Saúde orienta a melhor opção como sendo a do isolamento, mas apenas para reduzir a velocidade de contágio do coronavírus, apesar da onda crescente, né? Então, dadas essas razões, temos que isolamento social é prática coletiva altamente recomendável e importante nos condomínios residenciais em razão da pandemia. O condomínio deve tomar essas medidas e, caso não tenha nada previsto em relação às doenças contagiosas, que podem ser facilmente disseminadas, isso deve ser objeto de uma deliberação assemblear, né? Atuar também é altamente recomendável para preservar a saúde e segurança. Cito aqui o Código Civil Brasileiro, artigo 1336, que obriga a ser dever do condômino não prejudicar a saúde dos demais, né? Então, nesse caminhar até este momento, estou tentando incutir o pensamento de que o síndico, se ele tem obrigações e se por vezes ele não pode tomar decisões de modo solitário, e ele tem que se recorrer
tem que se valer da Assembleia, das deliberações assembleares, também tem que ser exigido dos condôminos a participação respectiva, no sentido de procurarmos, todos nós, né? Eu falei lá atrás, agora é hora, não é hora mais do eu, é hora do nós, né? Então, todos nós temos que atuar com muita lucidez para que possamos debelar de forma total a transmissão e o contágio desse vírus, né? No começo, eu me deparei com algumas situações em condomínio em que os infectados, o lixo dos infectados era recolhido, colocado em 2 sacos, né, muito bem fechados, muito bem amarrados, né, para que não houvesse qualquer vazamento de qualquer material, e isso era colocado para fora do apartamento e imediatamente recolhido pelos funcionários do condomínio, estes trajados de modo a evitar que se contaminassem, que se infectassem. Esse lixo era separado e era colocado em local diverso do lixo normal, e quando o caminhão de lixo vinha buscar, já tinha lá um acerto, uma conversa, para que isso fosse colocado em locais separados também, né? A vigilância sanitária comparecia por vezes, né? Então, eu também friso que, além dessas disposições, volto, né, ao 1348, que ele exige, no inciso 3º, a prática pelo síndico dos atos necessários e da defesa dos interesses comuns. O síndico está rodeado de lei, de artigo, que o obriga a tomar as decisões, as melhores decisões nesse sentido, né? A constância, então, dessa preservação da saúde e segurança é uma tônica que não pode ser torcida, abolida, relaxada ou desatendida, né? Então, chegado a esse patamar, eu digo que essas medidas restritivas em relação à propriedade ou posse, baseada na necessidade imperativa em razão da pandemia, né? E também em razão de pareceres de médicos infectologistas, há uma legalidade para impor regras de uso de área comum em vista do combate ao coronavírus, tá? A única observação para a adoção dessas medidas refere-se a uma exigência de transparência, de ação publicitária dentro do condomínio, o porquê que tal lugar não está funcionando, por que a academia está fechada, por que a piscina não está funcionando. Isso tem que ser dado conhecimento. Quais são as razões que levam a esse fechamento, né? E isso, hoje, a gente pode externar por vários meios. E-mail, WhatsApp, circulares, é muito grande a gama de informe que a gente pode adotar, né? Então, o restringir da circulação e uso de área comum, né? E isso os tribunais têm acatado, os tribunais não têm ficado isentos de se manifestarem, traz uma legalidade à atuação do síndico em impor essa limitação, né? E isso a gente tem que entender daquela forma que eu comecei a dizer lá atrás. Não existe mais, nesse momento, o eu, existe o nós. Então, destaca-se sempre que o direito coletivo é superior ao particular, tendo como objetivo o atendimento ao direito à vida e à saúde.
isto hoje é uma das mais fortes expressões da cidadania. Alguns diriam até do princípio da dignidade da pessoa humana, né? E isso também a gente pode encontrar na Lei Federal 4.591/64, no artigo 10, que, junto com o artigo 22, traz essas disposições, e tudo com o intuito de garantir a presença da salubridade, do sossego e da segurança aos condôminos. Tá? Lembro ainda que o vírus, o coronavírus, é muito agressivo. E o pior, ele é silencioso, traz consequências sérias. E logo ali no começo se aventou o emprego de certas providências, justamente como o isolamento social, a restrição e proibição de aglomeração, de reunião, de assembleia, havendo até, num dado momento, uma questão de aplicação do lockdown como medida para tentar conter essa contaminação. E aí foi apresentado o regime jurídico emergencial e transitório, sendo que no âmbito desse projeto de lei houve previsões diversas, procurando atender aos pontos sensíveis com relação ao condomínio, né? Essa justificativa para estabelecer que os poderes do síndico, no interesse da coletividade dos condôminos e de todos que mantenham contato com o meio condominial, existe. E pode até determinar o fechamento das áreas comuns. Isso pode acontecer. Essa atuação pode até parecer, num primeiro momento, autoritária, mas ela se torna necessária, né, em vista de tudo que está ocorrendo aí. Esses são alguns dos fatos, e na procura por trazer essa segurança jurídica dos condomínios, né, o projeto de lei, através do artigo 11, trouxe, em caráter emergencial, alguns poderes ao síndico, como restringir a utilização das áreas comuns e proibição de reuniões e festividades. Né? Durante muito tempo, isso ficou atendido, até bem pouco tempo atrás estava sendo atendido. Agora que o vírus, que a pandemia deu uma amainada, começou-se de novo a ter uma liberação, que não é total, mas nós não podemos perder de vista que a guerra não terminou, né? Infelizmente. Então, essa nova previsão de fechamento, ela decorre desse entendimento desse novo sistema normativo e jurídico, né? E não há qualquer discussão sobre essa questão, né? Então, o seguro da tranquilidade ao síndico condominial no atuar com força máxima e pleno exercício de seus poderes, procurando velar pela saúde, segurança e salubridade dos condôminos, né? Ele está presente e ele é melhor atendido se ocorrer também uma ratificação de suas decisões, quando tomadas de forma solitária, tá? Pela Assembleia Geral de Condôminos. Nós temos ainda, nas casas legislativas brasileiras, ainda uma questão sobre um determinado ponto da lei que foi motivo de um veto presidencial, né? Então, a questão das assembleias e utilização dos meios virtuais de deliberação em condomínio, né? Nós temos sempre nos valido das assembleias, né? O síndico, nós sabemos disso, é obrigado a obedecer às deliberações emanadas das reuniões condominiais. Ele é mero executor dessas determinações e deve seguir as regras de convocação previstas, né? Não, de toda forma, é importante ressalvar
que cada caso deve ser analisado à luz da convenção específica, cada condomínio tem a sua convenção, o seu modo de acontecer, e que também traz algumas especificações do que tange as obrigações do síndico. Então, postos esses requisitos, bem como as relativas à pandemia, e os síndicos, mesmo que atuem com o melhor da boa vontade ou da boa-fé, de âmbito comunitário, ao proibir o uso da área comum, deve observar as regras gerais. Né? O síndico não pode criar regras sem aprovar em assembleia. Né? O síndico tem que atuar na legalidade. Fora da legalidade, é inválido a decisão. Tá? Então, o síndico até pode, de uma maneira excepcional, de um modo excepcional, convocar uma assembleia, mas ele tem que atender às questões ali que envolvem a pré-convocação. Né? Se ele não conseguir, desconsiderando a questão do prazo, por exemplo, ele tem que deixar claro nessa assembleia essa situação e ali se fazer uma decisão sobre o assunto. Tá? Então, o que eu quero postar aqui é que o síndico não pode criar regras sem aprovação da Assembleia. Ele não pode distorcer a convenção e não pode deixar de atender o que está escrito na convenção. Ele tem que atender à lei, seja a convenção, seja o Código Civil, seja outra lei necessária à plena validade e eficácia do ato. Né? Voltando à questão da publicidade, esses atos decisórios devem ser emanados da Assembleia e também devem ser comunicados aos condôminos. Né? Ainda que o síndico pudesse tomar uma decisão sozinho de fechar uma área comum, né? O síndico tem que dar publicidade ao ato. Ele não pode, de forma nenhuma, deixar de exercer essa situação. Eu quero aqui, como encerramento, pontuar uma solução dada pelos doutores excelentes, aliás, Rubens Carmo Elias Filho e Rodrigo Carpá, onde eles sugerem a aplicação analógica do 1324 do Código Civil, que determina que o condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum. Então, se um condômino toma uma atitude que é aceita sem contestação dentro do condomínio, ótimo, está estabelecida a situação. Né? Não carece de uma votação por assembleia. Né? Então, limitar, portanto, o direito de trânsito das áreas comuns é boa prática, mas não pode ser exagerada. Tudo que tende ao exagero, né, vai causar problemas e vai dar confusão dentro do condomínio. A melhor das situações, o melhor dos mundos é que os condôminos consigam, por eles mesmos, dentro do âmbito condominial, decidirem e tomarem as práticas e tomarem as decisões que julgam mais importantes no combate ao coronavírus. Isso faz com que a atuação do síndico se torne muito mais fácil. Né? O síndico pode atuar com muito mais descanso, sem aquela pressão de ter que mudar depois uma decisão que ele possa ter tomado, respondendo por isso. Né? Então, o melhor dos mundos é realmente um condomínio em que haja essa congregação. Né? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu posso passar para vocês aqui. Eu ainda acredito que não seja
o momento de liberação total das áreas. Eu acho que a gente pode liberar um pouquinho mais, né? Mas não podemos nos esquecer que a pandemia ainda está vigendo, ainda está por aí. Nós estamos tomando vacina, né? E nós temos que procurar doar a nossa parte como condôminos, facilitando o trabalho do síndico, né? Enfim, eu digo que temos um tempo hoje de renúncia, de exercer uma cooperação para a coletividade. E que esta cooperação, esta renúncia, ajudará o síndico a atuar de modo mais satisfatório e mais tranquilo dentro dos condomínios, né? Então, era isso que eu tinha a dizer. Agradeço a oportunidade a vocês. Eu acho que eu corri um pouquinho, mas eu estava aqui preocupado com o tempo, né? Muito obrigado.